Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje nós vamos fazer um vídeo chamado Os 10 Melhores Filmes de Xadrez, parte 2. Hoje nós vamos falar do quinto filme até o primeiro. Todos esses filmes que eu vou falar vai estar aqui na descrição do vídeo, o site e o link para que vocês possam assistir. Também peço, galera, se tiver algum filme interessante de xadrez, deixe nos comentários, me passe que eu tenho muito interesse em assistir novos filmes de xadrez. Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. Se tiver algum amigo de xadrez que gosta de filme e gosta de xadrez, indique meus filmes para ela, beleza? Então vamos para os filmes. Quinta posição, o filme é Jogadas Perigosas, de 1984. Esse filme vai falar de dois jogadores de xadrez disputando o match pelo Campeonato do Mundo na Genebra, em 84. O jogador mais velho chama Akiva Libeskind e o jogador mais jovem chama Pavel Fron. Esse filme, galera, é baseado numa história real, no match real entre Karpov e Korchnoi, pelo match de 1978, em que o Karpov foi campeão. Beleza? Esse filme tem vários elementos políticos, né? Como espionagem, falta de liberdade, asilo político e a dificuldade de você deixar a União Soviética. Tem uma parte do filme em que o jogador mais jovem, o Pavios, faz uma piada, uma brincadeira, dizendo que se tivesse feito essa piada na União Soviética ele teria sido preso, né? Cutucando, nesse caso, a falta de liberdade da União Soviética. Outro elemento interessante é a questão da espionagem. Os dois jogadores, galera, eles ficavam muito preocupados para ver se tinha grampos, para ver se tinha infiltrados da outra equipe, passando informações para os seus adversários. Na casa onde eles estavam ficando, eles pediam inspeção da polícia para ver se tinha grampos na casa, entre tantos outros elementos, tá bom? Então tem um forte elemento político. Agora a cena mais emblemática, mais interessante do filme é a seguinte: o Pavios, que é o jogador mais jovem, ele chama o juiz e fala: juiz, existe um homem na plateia que está tentando me hipnotizar, está tentando tirar a minha concentração. E esse homem é da equipe do Akiva, do meu adversário. Aí o árbitro vai lá e tira esse cara da plateia. Aí depois o Akiva fala: olha, árbitro, tem uma pessoa que está tentando tirar a minha concentração. E essa pessoa é da equipe do Pavios. Aí o árbitro vai e tira outra pessoa da plateia. Tira essas duas pessoas da plateia que estavam sendo acusadas de hipnotizar e tirar a concentração do jogador. Logo depois dessa cena aparece o Pavios, que é o jogador mais jovem de óculos escuros, jogando xadrez. É mole? Porque ele estava querendo jogar sem ser incomodado. Por isso ele colocou o óculos escuro. E essa cena que aparece no filme, galera, é baseada realmente em fatos reais. O Korchnoi, no match contra o Karpov, acusa o Karpov de ter uma pessoa na equipe dele tentando hipnotizar o Korchnoi. E realmente isso aconteceu no match 78 e foi mostrado, né, no filme entre o Pavios e o Fron. Então é uma cena muito engraçada e realmente baseada em fatos reais. Outra coisa muito legal no filme são os ensinamentos desse filme. O Akiva, que é o jogador mais forte, né? Mais velho, diz o seguinte, diz essa frase: se você quer vencer seu adversário, então estude as partidas que ele perdeu. Olha que ensinamento legal. Se você quer vencer seus adversários, então estude os pontos fracos do seu adversário para que você possa explorar. Isso é um ensinamento que você pode colocar em prática nas partidas reais. Um outro ensinamento legal do filme é que o Akiva, que é o jogador mais velho, está perdendo o match para o Fron, né? Para o Pavios Fron. E aí ele tenta fazer o seguinte: eu vou surpreender meu adversário jogando uma abertura que eu nunca joguei, para que eu possa surpreender meu adversário. E esse ensinamento é muito útil em partidas reais, em torneios. Por quê? Porque é muito comum a preparação do seu adversário contra você. Então, uma forma de você vencer seu adversário é tentar surpreendê-lo.
Uma outra questão muito legal do filme é a parte final, a cena final, em que o match, galera, terminou empatado entre os dois jogadores, 5-5, Pavel Sron versus Akiva. Só que o Akiva ele fica doente e vai para o hospital e ele não pode mais jogar o match. Então o Pavel é declarado campeão. Só que o Pavel, né, que ele faz? Ele vai no hospital jogar a última partida contra o Akiva. E o legal é que essa partida é jogada às cegas, sem um tabuleiro, só com palavras. É 4, é 5, cavalo F3, cavalo C6. Então eles estão jogando só na mente deles. E é muito legal porque a cena, a câmera vai fechando nos dois e vai acabando o filme, sem saber quem venceu essa partida. Fantástica essa cena. Esse filme, galera, de Jogadas Perigosas ou La Diagonale do For, é um filme, galera, muito premiado. Só para você ter ideia, ele venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1985. Então é um filme muito premiado e é um grande filme. Então tá aí, minha quinta posição para Jogadas Perigosas. Quarta posição vai para Bob Fischer contra o Mundo. Esse é um documentário muito interessante que vai falar de toda a trajetória do Bob Fischer, desde criança até o match de 1972 contra o Spassky, conhecido como o match do século. Nesse documentário, galera, vai falar da genialidade do Bob Fischer. Só para vocês terem uma ideia, galera, o Bob Fischer, com 14 anos de idade, ele venceu o campeonato americano absoluto de adultos. Com 15 anos de idade, o Bob Fischer já era um grande mestre de xadrez, o mais jovem da história na época dele. O Bob Fischer, galera, com 20 anos de idade, venceu o campeonato americano. Em 11 partidas, ele venceu as 11 partidas. Até hoje em dia, ninguém conseguiu igualar esse feito. Então, vai falar da trajetória dele, toda a genialidade dele na parte enxadrística. Uma questão interessante desse documentário, né, Bob Fischer contra o Mundo, é a questão ideológica e política desse documentário. Na época, tinha um acirramento muito grande entre Estados Unidos e a União Soviética. Em tudo, eles eram rivais. Então, nesse match, né, entre Fischer e Spassky, implicitamente estava dizendo o seguinte: quem vencesse o match iria dizer que o sistema capitalista ou o sistema socialista era superior intelectualmente frente ao outro. Quer ver? Se o Spassky vencesse, a União Soviética poderia usar de propaganda dizendo o seguinte: está vendo? O Boris Spassky intelectualmente é melhor que o Fischer. Portanto, o sistema socialista é melhor que o capitalista. E se o Bob vencesse, né, como venceu, implicitamente a mensagem seria o seguinte: está vendo, galera? O Bob Fischer venceu o Spassky. Então, intelectualmente, o sistema capitalista é melhor do que o socialista. Por quê? Porque o xadrez tem uma simbologia da inteligência muito forte. E isso poderia ser usado, e foi usado como arma de propaganda política. Então, esse é um aspecto interessante para ser observado nesse documentário. Outra coisa legal desse documentário, galera, que fica bem visível nesse documentário, é a questão da preparação física. O Fischer, galera, ele trouxe para o xadrez, ou aperfeiçoou a questão da preparação física. Imagine, galera, você jogar 10, 20, 30 partidas um dia atrás do outro. É um desgaste físico muito grande. O Fischer, percebendo isso, ele chamou uma pessoa, um preparador olímpico, para ajudar ele na preparação para esse match, na corrida, na natação, fazendo exercícios físicos. Então o Fischer foi um dos pioneiros para trazer a parte da preparação física para o xadrez. Um outro aspecto muito legal desse documentário são duas partidas. A primeira, que o Fischer dá uma capivarada, faz um erro de iniciante, quando ele joga bispo, toma peão. Aí o Spassky joga G3, prendendo o bispo dele e vencendo essa partida. E a outra obra de arte, foi uma obra de arte, a sexta partida, que o Fischer vence o Spassky, sendo uma das partidas mais bonitas da história do xadrez. Beleza? Então essas partidas realmente chamam muita atenção no documentário. Uma outra questão muito legal, galera, nesse documentário fala sobre a vida pessoal do Fischer, né? O Fischer, galera, era uma pessoa muito polêmica.
né, fora dos tabuleiros. Ele tinha opiniões muito contrárias dos Estados Unidos. Por exemplo, em 92, quando ele jogou o rematch contra o Spassky, ele foi proibido de jogar esse match na Iugoslávia. Os Estados Unidos proibiu, mas mesmo assim ele jogou esse match contra o Spassky. E aí ele foi proibido de regressar aos Estados Unidos, sendo que teve que pedir asilo para outros países e passou o resto da vida dele fora dos Estados Unidos. No final da vida ele foi exilado, né, pediu exílio na Finlândia, onde ele conseguiu morar o resto da vida dele. Então, nesse documentário fala dessas partes polêmicas da vida do Bob Fischer. Mas é um grande documentário e recomendo muito. Então tá aí, Bob Fischer contra o Mundo, na 4ª posição. Terceira posição vai para Rainha de Catuê, que vai contar a história da Fiona Mutesi, que através do xadrez que foi implementado por seu professor Robert Catendi, consegue mudar toda a sua vida e de sua família. Esse filme, galera, vai passar na cidade de Uganda, na cidade de Catuê, uma cidade muito pobre, que você consegue ver esgoto, a céu aberto, pobreza, favela, prostituição. Então toda uma cidade precária, muito pobre. Então a Fiona vai nascer dentro desse contexto de pobreza e de miséria. E através do xadrez, que o seu professor Robert vai levar para a sua comunidade, o xadrez consegue levar a Fiona e seus colegas para uma outra realidade, mostrando lugares bacanas, sofisticados, pessoas interessantes, pessoas inteligentes e até viajar para o exterior. No filme, a Fiona consegue sair de Uganda e ir para uma cidade do exterior na África. Então, através do xadrez, o professor Robert consegue, né, levar a Fiona e seus amigos para uma outra realidade totalmente diferente. Nesse filme, galera, existem várias lições do xadrez, como, por exemplo, disciplina, planejamento, aprender com as vitórias, aprender com a derrota. Uma coisa que o professor Robert Catendi ensina para a Fiona é saber planejar. Planejar não apenas no tabuleiro, as jogadas, mas planejar para a vida. Conseguir visualizar movimentos e acontecimentos na frente. O professor Robert fala: Fiona, o que você quer para a sua vida, para a sua família? Então, o que você quer, você tem que planejar, você tem que conseguir antever os acontecimentos futuros. Então, esse é um ensinamento do xadrez. Uma outra coisa muito legal no filme é que no filme a Fiona acaba se decepcionando no xadrez porque ela perde algumas jogadas, algumas partidas. Então, o professor Robert Catendi ensina que o xadrez também é uma forma de você aprender com as derrotas. Tem uma frase muito legal do Robert Catendi que fala bem assim para a Fiona: quando perder não significa que você é um fracasso, mas que você tem que ter tempo e persistência para que você consiga atingir os seus objetivos. Essa é a chave. Então, essa é uma frase muito legal que o Robert passa para Fiona. Uma outra questão interessante do filme é algumas passagens do filme. Tem uma parte muito forte do filme e que tem um dos irmãos da Fiona, o Robert, se eu não me engano, é um garotinho, né, uma criança, em que ele está sendo carregado pela chuva, pela correnteza. E se ele for carregado, provavelmente ele vai morrer. E esse garotinho, ele pega com todas as forças uma corda, né, uma rede, e ele fica agarrado nessa rede, até que a família dele chega na casa dele. Então, a Fiona é uma garota muito pobre e o Robert quase morre afogado, levado pela correnteza. Então, essa é uma cena muito forte do filme que mostra a dura realidade da Fiona. Uma outra cena muito legal do filme é quando a Fiona está jogando com o seu professor Robert. E o Robert fala assim: poxa, Fiona, você não está vendo que eu estou querendo ganhar a sua peça, ganhar de você no xadrez? Olha as ameaças. Aí a Fiona fala bem assim: olha, professor, eu não faria essa jogada se fosse você. Aí ela mostra no tabuleiro 8 jogadas na frente, tudo que ela conseguiu calcular no jogo contra o seu professor.
Aí o Robert fica espantado com toda a inteligência da Fiona e fala bem assim: poxa, Fiona, você tem possibilidades, potencial para ser a melhor jogadora de toda a Uganda. Então essa é uma cena muito legal do filme, quando o professor fica espantado com toda a habilidade e inteligência da Fiona. Uma coisa legal do filme, galera, é que esse filme foi baseado numa história real, tanto da Fiona quanto do professor Robert. O professor Robert Katende, ele conseguiu implementar mais de 300 programas de xadrez por toda a Uganda, conseguindo transformar milhares de vidas nesse país, né? Então o professor Robert Katende é um personagem real que conseguiu mudar várias histórias, milhares de vidas através dos seus programas de xadrez. E sobre a Fiona, galera, também é uma personagem real, baseada em fatos reais, e que a Fiona, galera, foi a primeira mestre internacional de Uganda, né? Foi a primeira mestre internacional de Uganda, conseguiu terminar seus estudos, ir para a faculdade e comprar uma casa para sua mãe e mudar toda a história da sua vida e da sua família. Os outros irmãos da Fiona também conseguiu terminar os estudos e ir para uma faculdade. Então tá aí, galera, uma história verídica, baseada em fatos reais, que através do xadrez conseguiu mudar toda uma história, não só da Fiona, mas de toda a cidade de Catuê. Então tá aí minha terceira posição, a rainha de Catuê. A segunda posição vai para O Gambito da Rainha. É uma série que vai contar a história da Beth Harmon, uma criança que foi deixada no orfanato após acidente com a sua mãe, que morreu num acidente de carro. Após esse acidente de carro, a Beth Harmon vai ser deixada num orfanato, sob a tutela do Estado francês, do governo francês. E lá ela conhece duas pessoas muito importantes da sua vida, a Mig Jolene e o zelador e o professor de xadrez Shelby. Uma coisa muito interessante nessa série é a questão dos vícios da Beth Harmon, que ela tinha os vícios por remédios e pelo álcool. Essa aí é um drama que vai carregar a Beth Harmon por toda a série. Felizmente, a Beth consegue superar suas dependências em remédios e também em álcool. Com isso, ela vai conseguir continuar jogando xadrez. Uma cena muito interessante do filme é quando ela volta para o orfanato, para o enterro do Shelby, que é o zelador do orfanato, e também foi seu primeiro professor de xadrez. E quando ela enterra, né, vai para o enterro do Shelby, ela volta para o orfanato e vai para a mesma sala, né, que ela jogava xadrez com o Shelby, que é um porão. E chegando nesse porão, ela consegue ver todas as peças que ela jogava, o tabuleiro, e ela descobre um local que tinha muitas revistas e reportagens de toda a carreira da Beth Harmon. Quando ela percebeu que o zelador guardava reportagens e revistas da sua carreira, ela ficou muito emocionada. Aí ela caiu nos prantos e chorou muito. E ela percebeu que esse zelador tinha um carinho muito grande por ela, o Sr. Shelby, que foi o zelador do orfanato e também o seu primeiro professor de xadrez. Uma outra parte dessa série que eu achei muito interessante foi quando a Beth Harmon está jogando contra o Benny Watts. Então ela está jogando num bar contra o Benny Watts, jogando ping, né, que é uma partida relâmpago de xadrez, e o Benny consegue ganhar da Elizabeth todas as partidas e principalmente ganha todo o dinheiro da Beth. E essa parte eu achei muito interessante. E posterior ao filme, né, mas cenas depois do filme, a Beth consegue dar o troco. Ela consegue ganhar todo o dinheiro do Benny e vencendo várias partidas do Benny, né, ganhando todo o dinheiro do Benny. Então essas duas partes eu achei muito legal no filme. Esse retorno da Beth do orfanato, onde ela se emociona muito, e essa partida do Benny, quando ela perde no início para o Benny e depois consegue recuperar em outras cenas todo o seu dinheiro perdido. Renato, o que é verdade e o que é mentira na série O Gambito da Rainha? O que é ficção, galera? Ficção, por exemplo, Beth Harmon, ela nunca existiu.
essa jogadora do xadrez. Foi uma personagem criada para essa série. Uma outra coisa, galera, é o Benny Watts, que é esse jogador de xadrez muito forte que aparece no filme, né? Que tem um chapelão, que guarda uma faca na cintura. Esse personagem também é falso, é uma ficção da série. E também o personagem do russo Borgov, Sergei Burgov, também é uma ficção, não existiu na vida real. E o que é verdade? Existem várias coisas verdadeiras, tá? Por exemplo, os livros da Beth Harmon que ela estudava é verdadeiro. As aberturas que aparecem na série também é verdadeira. A abertura francesa, a abertura Carol-Can, a abertura siciliana, variância Russo-Limo, também é verdadeira. Tá? Então as aberturas e os livros são verdadeiros, tá bom? Outra coisa verdadeira que aparece no filme são alguns nomes. Por exemplo, José Raul Capablanca, esse é um nome verdadeiro e que aparece no filme, ele foi o campeão mundial de xadrez. Alexander Alekhine, um outro nome verdadeiro, outro campeão mundial. E principalmente, galera, um nome chamado Paul Morphy. Esse nome é verdadeiro e faz uma forte referência ao filme No Gambito da Dama. O Paul Morphy, assim como a Beth, era um gênio espetacular e viajou para a Europa vencendo os principais jogadores de xadrez da sua época. O Paul Morphy teve uma morte trágica e tinha problemas mentais e acabou morrendo muito cedo, prematuramente. No filme, o Paul Morphy é uma principal referência que faz uma referência a Beth Harmon. Por quê? Porque a Beth ela era genial, vencia todos os seus adversários, a maioria, e era muito jovem. E ela estava enfrentando problemas, né, de vício, tanto em remédio quanto em álcool. E se ela não se cuidasse, ela ia sucumbir, ela ia morrer no filme. Assim como aconteceu com o Paul Morphy, morrendo prematuramente. Beleza? E para finalizar, galera, o filme, né, a série, melhor dizendo, O Gambito da Rainha, foi muito premiado. Ganhou, por exemplo, o Globo de Ouro e ganhou 9 Grammy, 9 Emmy, né, além de vários outros prêmios internacionais. Então, o Gambito da Rainha ganhou o Globo de Ouro e tantos outros prêmios internacionais, 9 Emmy, batendo recorde. Nenhuma outra série ou filme ganhou 9 Emmy. Então tá aí, galera, na segunda posição, o Gambito da Rainha. Posição número 1 vai para Lances Inocentes, de 1993. Esse filme, galera, Lances Inocentes, vai contar a história de Josh Watson, um garoto de 7 anos que tem uma habilidade incrível por xadrez. Josh vai viajar todos os Estados Unidos vencendo partidas da sua idade, da sua categoria. Então, o Josh é um grande jogador de xadrez e viaja por todos os Estados Unidos vencendo torneios. Até que o garoto chamado Jonathan, o seu rival, o seu antagonista no filme, tenta acabar com o seu reinado. Um aspecto negativo do filme, galera, é o seguinte: o pai de Josh é o Fred. E ele coloca muita expectativa sobre o Josh, querendo que ele vença torneios de xadrez, que ele estude e que ele faça de tudo para vencer torneios, né? Uma alta expectativa do pai dele, do Fred, sobre o Josh. Tanto é que tem uma parte do filme em que o Fred tira o Josh do colégio porque não tem xadrez e a professora começa a implicar com o Fred porque que o Josh está faltando tantas aulas, né? Tantas aulas. Então esse é um aspecto muito corrente, né, no xadrez e em outros esportes, a alta expectativa dos pais frente a crianças para vencer torneios. Uma coisa legal do filme são os dois professores do Josh. Por um lado tem o Vini, que é um professor e amigo dele do parque, joga xadrez com ele no parque. E o Vini ensina o Josh a atacar, a jogar para vencer, jogar até o limite do xadrez para que ele possa vencer. O Vini ensina muito a parte tática do xadrez, a parte da criatividade, do ataque e do sacrifício. Então o Vini, ele trabalha muito esse elemento importante no xadrez. Por outro lado, tem um professor particular do Josh, chamado Bruce.
O Bruce, galera, vai trabalhar mais a estrutura de peões, análise e principalmente o jogo posicional do Josh. Então, através desses dois personagens, dois professores, do Vini, que ensina a parte tática da criatividade para o Josh, e o Bruce, que é um professor que desenvolve muito essa parte de jogo posicional e estratégico do Josh. Então, através desses dois personagens, a gente consegue ver os dois elementos do xadrez sendo ensinados por Josh. Cenas do filme, galera. Lances Inocentes tem várias cenas legais, mas duas me chamam muita atenção. A primeira cena, que é até engraçada, que os jogadores estão jogando, né, as crianças estão jogando xadrez, e os pais começam a encher o saco dos alunos, a brigar entre eles, os pais brigar entre eles, a ficar murmurando durante as partidas. Aí o árbitro do xadrez pega todos os pais e prende numa sala embaixo onde estava acontecendo a partida. Então essa é uma cena muito legal do filme, em que o árbitro prende os pais numa mesma sala, porque estava atrapalhando os alunos. Agora a cena mais emblemática do filme é a seguinte: o Josh começa a avançar os peões e consegue promover o peão, a dama. Aí a câmera pega o cheque da dama no rei e atrás do rei a dama do Jonathan, que é o adversário do rei, do Josh. Então essa cena é a cena mais emblemática do filme, mais bonita do filme. Beleza? E para finalizar, galera, dizendo que o Josh Watson realmente existiu e existe até hoje. Ele tem 46 anos de idade hoje e foi mestre internacional de xadrez com apenas 16 anos. Um garoto excepcional para o xadrez. Além disso, o Josh ele desenvolveu aquele programa famoso de xadrez chamado Chess Master. Ele foi das pessoas que ajudou a desenvolver o Chess Master, que é um programa de xadrez. Então tá aí, galera, um filmaço na primeira posição chamado Lances Inocentes. Então tá aí, galera, a minha lista dos 10 melhores filmes de xadrez. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que todos esses filmes que eu falei vai estar aqui na descrição do vídeo, o site e o link para que vocês possam assisti-los. Deixe no comentário, galera, se você conhece algum filme de xadrez e também me indique para que eu possa assistir. Beleza? Então tá aí, os 10 melhores filmes de xadrez. Um grande abraço e valeu!